Você já percebeu como é fácil acreditar nos outros, mas tão difícil acreditar em si mesmo? Mesmo conhecendo o seu potencial, a mente encontra 1000 maneiras de te sabotar. Ela revive antigas feridas, repete histórias que você já superou e sussurra que é mais seguro duvidar do que tentar. Mas existe algo dentro de você que nenhuma crítica, rejeição ou fracasso é capaz de destruir: a sua força interior. Uma fortaleza silenciosa, invisível, que pode adormecer por um tempo, mas nunca desaparece. O erro é que quase todos procuram confiança onde ela não nasce: nas opiniões, nas conquistas, na aprovação dos outros. Mas a verdadeira autoconfiança não depende de aplausos, depende de atitude. Ela desperta no momento em que você começa a confiar mais nas suas ações do que nos seus resultados. Quando você age com coragem, mesmo em meio à incerteza, algo muda. A mente começa a entender que você é capaz, não porque tudo deu certo, mas porque você teve coragem de seguir mesmo assim. Os estoicos chamavam isso de domínio interior. Eles sabiam que confiança não é sorte, é treino, e que a força real nasce quando você entende que não é o que acontece com você que define a sua vida, mas o que você faz com o que acontece. Hoje, eu vou te mostrar como ter essa confiança, não com frases prontas, mas com práticas estoicas, simples e profundas, capazes de restaurar o seu poder interior. E se quiser começar agora, escreva nos comentários: hoje eu acredito em mim. Porque toda transformação começa com uma decisão e a sua começa aqui. Antes de começar, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa dessa transformação. Agora, vamos direto para a primeira estratégia. Prática 1. Reconstrua a fé em si mesmo. Há algo dentro de você que não se quebra. Mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando o corpo fraqueja e a mente duvida, existe um centro silencioso que permanece intacto, uma chama que nunca se apaga, apenas se cobre de cinzas por um tempo. Os estoicos chamavam isso de fortaleza interior, um espaço que ninguém pode invadir, onde a sua vontade e a sua razão ainda governam, mesmo em meio ao caos. Mas às vezes você esquece que essa força existe. Esquece nos dias em que o cansaço pesa mais do que a fé, nos momentos em que o medo sussurra que é melhor desistir. E ainda assim, se olhar bem, verá que já esteve aqui antes. Você já atravessou dores que achava impossíveis, já superou quedas que pareciam definitivas e sobreviveu a todas. Então pergunte a si mesmo: o que te levantou da última vez? Não foi o acaso, nem sorte. Foi essa força invisível, silenciosa, que te move quando nada mais parece funcionar. Ela não faz barulho, mas tem a consistência do aço e a calma da terra firme. O mundo pode te empurrar, as circunstâncias podem te abalar, mas nada pode te derrubar enquanto essa força estiver desperta. Porque ela não depende do que acontece fora, ela nasce do que você escolhe dentro. Marco Aurélio escreveu: a força de uma pessoa é proporcional à sua capacidade de manter o controle sobre a própria mente, e é disso que se trata: retomar o controle. Não sobre o destino, mas sobre a sua postura diante dele. A verdadeira confiança não é gritar "eu consigo", mas olhar para o caos e dizer em silêncio: eu já estive em lugares piores e continuo de pé. A cada desafio, essa fortaleza cresce. A cada dor enfrentada, ela se solidifica. E se você parar para ouvir, vai perceber: o que parecia fraqueza era apenas o intervalo entre uma queda e o próximo renascimento. Escreva aqui nos comentários: minha força é maior do que qualquer queda. Porque a sua força interior não é algo que você precisa criar, é algo que você precisa lembrar. Ela sempre esteve aí, esperando o momento certo para te reconstruir de dentro para fora. Prática 2. Domine a arte de estar aqui. Vivemos como se o tempo fosse um inimigo.
A mente corre para o futuro, o coração se prende ao passado e o presente fica esquecido no meio do caminho. Mas é só aqui, nesse instante, que a vida realmente acontece. Os estoicos chamavam isso de atenção plena à razão, a arte de estar inteiro em cada ato, como se aquele momento fosse o único existente. Marco Aurélio nos deixou uma das frases mais poderosas sobre isso. Concentre-se a cada minuto, como um romano, como um homem, em fazer o que está à sua frente com seriedade, precisão, ternura, vontade e justiça. Ele não falava de perfeição, mas de presença, porque a mente ausente é o berço de quase todo sofrimento. Quantas vezes você esteve fisicamente num lugar, mas com a cabeça perdida em 1000 pensamentos, revivendo conversas antigas, antecipando cenários que talvez nem aconteçam, tentando controlar o que não pode ser controlado, e sem perceber, deixou de viver o agora, o único tempo que realmente existe. Estar presente exige coragem. Coragem para parar de correr, para olhar o que sente, para aceitar o que é. Porque o presente é simples, mas a mente complica. Ela quer voltar ao que já passou ou se adiantar ao que ainda não chegou. E é nessa oscilação que nasce a ansiedade, o cansaço e o vazio. A presença, ao contrário, é um ato de poder. É dizer, eu estou aqui, eu não fujo mais da vida. É a mente voltando para o corpo voltando para o instante e o instante voltando a pulsar. Pense nisso. Cada vez que você se entrega de verdade a um momento, uma conversa, uma respiração, um pôr do sol, o tempo desacelera. Quando você deixa de ser espectador, você ganha a capacidade de ser parte da cena. Marco Aurélio também dizia que o homem que vive em harmonia com o momento, vive em harmonia com o universo. E essa é a essência da presença, não controlar o tempo, mas fluir com ele. Da próxima vez que perceber a mente viajando, respire fundo e pergunte, o que realmente está acontecendo agora? Essa pergunta simples é como uma âncora que te traz de volta ao real, ao seu próprio eixo. Escreva aqui nos comentários, hoje eu volto para o agora, porque a vida não está no que passou nem no que virá. Ela está aqui, esperando o instante em que você finalmente decide estar presente. Prática 3. Reconstrua o universo dentro de você. Tudo o que existe fora de você é apenas reflexo do que constrói por dentro. Nenhuma mudança externa é real se não começa na alma. Você pode ter novas oportunidades, portas abertas, pessoas dispostas a te apoiar, mas se o seu mundo interior estiver tomado pela insegurança, você vai enxergar ameaça onde há chance, medo onde há caminho e dúvida onde há possibilidade. A mente humana é um espelho, reflete aquilo que abriga. Se o espelho está turvo, o mundo parece distorcido. Mas quando você o limpa, quando organiza pensamentos, cura memórias e realinha intenções, a realidade muda de forma diante dos seus olhos. Os estoicos chamavam isso de domínio interior, a arte de governar o próprio mundo antes de tentar consertar o mundo dos outros. Porque quem não constrói um abrigo dentro de si, vive à mercê de cada tempestade lá fora. Pense nisso. A insegurança, o medo, a comparação, tudo isso são paredes construídas pela própria mente. E o que mais te prende não é o que te falta, mas o que você ainda repete, os velhos pensamentos, as velhas crenças e os velhos padrões. Eles formam um labirinto onde você anda em círculos, acreditando que está perdido, quando na verdade apenas esqueceu a saída. Epicteto dizia, nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. E essa liberdade não nasce da força, mas da consciência. É quando você percebe que tudo o que te aprisiona está acontecendo dentro da sua própria cabeça. E ainda assim, você tem a chave. Recriar o mundo interior é isso. Mudar o tom da voz que fala com você.
É trocar o eu não consigo por ainda estou aprendendo. É reeducar a voz da insegurança até que ela se torne apenas coadjuvante e não locutor principal. É começar a plantar pensamentos que sustentem a versão que você quer se tornar. Pense na sua mente como um jardim. Você pode deixá-lo crescer ao acaso, cheio de ervas daninhas de medo, dúvida e culpa, ou pode cultivá-lo com propósito, regando com presença, paciência e disciplina. O que florescer depende da sua escolha. E quanto mais você limpa o terreno por dentro, mais a vida por fora começa a responder. A lei é simples. O mundo muda quando você muda a forma de enxergar. Sua voz interna não descreve a realidade, ela a fabrica. E quanto mais controle interno você tiver para reeducá-la, questioná-la e liderá-la, mais sua vida muda. Recriar seu mundo interior não é sobre apagar o passado, mas sobre transformá-lo em sabedoria. Não é negar a dor, mas construir algo bonito a partir dela. É lembrar todos os dias que o poder de começar de novo nunca te foi tirado. Escreva aqui nos comentários: a mudança começa em mim. Porque no fim, a verdadeira revolução é silenciosa, acontece em segredo, dentro da mente, até o dia em que o mundo inteiro percebe que você renasceu. Prática 4. Treine sua mente até que a disciplina vire instinto. Nenhuma mudança verdadeira se sustenta sem disciplina. Você pode sonhar, planejar, fazer listas, assistir vídeos e buscar inspiração, mas nada disso substitui o simples ato de continuar, mesmo quando a vontade vai embora. A disciplina é o elo entre quem você é e quem pode se tornar. É o terreno onde os sonhos deixam de ser ideias e viram estrutura. Daqui a um ano, seus relacionamentos podem ser diferentes, sua conta bancária, seu corpo, sua mente, mas só se você tiver coragem de agir quando ninguém está vendo. Porque é fácil ser motivado no começo. Difícil é persistir nos dias neutros, aqueles em que nada acontece, em que a mente tenta te convencer a parar. Mas é exatamente nesses dias que o futuro é decidido. Os estoicos chamavam isso de força do logos, a capacidade de agir conforme a razão e não conforme o impulso. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E essa é a essência da disciplina. Não é rigidez, é liberdade. Porque quem não se domina vive escravo da própria oscilação emocional. Pense em um arqueiro em meio à tempestade. Ele não espera o vento cessar para disparar. Ele treina até que o movimento se torne firme, mesmo sob o caos. A disciplina faz isso com a mente. Cria estabilidade quando tudo à volta tenta te desviar. Você não precisa sentir vontade todos os dias. Precisa apenas cumprir o que disse que faria. E quando repetir isso o suficiente, o esforço vira hábito, o hábito vira caráter, e o caráter se transforma em destino. Sêneca escreveu: a vida é como uma peça teatral. O que importa não é o tempo de duração, mas a qualidade da atuação. A disciplina é o que define essa qualidade. Ela molda o personagem que você está se tornando, cena após cena, escolha após escolha. Mesmo que você ainda não veja resultados, continue. Mesmo que o progresso pareça lento, continue. Mesmo que ninguém entenda, continue. A disciplina tem esse poder silencioso de transformar o invisível em inevitável. Haverá dias em que a mente vai dizer não consigo. Responda com calma. Talvez não ainda, mas vou continuar até conseguir. Essa é a voz da maturidade. É o som da reconstrução. É o momento exato em que você para de esperar milagres e começa a se tornar o próprio milagre. Escreva aqui nos comentários: escolho a disciplina, não a vontade. Porque a liberdade que você busca não começa quando tudo fica fácil. Começa quando você decide ser fiel ao que precisa ser feito, mesmo quando o mundo inteiro tenta te parar. Prática 5. Nada falta a quem é grato. A mente que reclama não percebe.
mas cava o próprio buraco. Cada queixa é uma pá, cada crítica uma nova camada de escuridão. E sem notar, você se enterra vivo dentro das próprias palavras. Os estoicos chamavam isso de desarmonia com a natureza, quando o pensamento se afasta da razão e passa a girar em torno daquilo que falta. Mas o que falta é apenas metade da verdade. A outra metade, o que já existe, costuma ser esquecida. Ralph Waldo Emerson chamava isso de lei da compensação. Tudo o que você alimenta dentro de si volta multiplicado. Não como castigo ou prêmio, mas como consequência natural da energia mental e moral que você cultiva. Quem fala de escassez, vive escassez. Quem se prende à falta, repete a falta. Mas quem escolhe a gratidão, muda a vibração da própria mente, e onde a mente muda, a vida muda junto. A gratidão não é uma negação da dor, é uma forma de atravessá-la com dignidade. É olhar para o caos e dizer: ainda há algo aqui que merece ser valorizado. Mesmo que seja o simples fato de estar respirando, ela não te causa uma cegueira, te traz lucidez. Porque a gratidão devolve proporção ao que parecia insuportável. Ela tira o foco do que te falta e devolve atenção ao que te sustenta. É como acender uma luz num quarto escuro. Nada muda lá fora, mas você finalmente enxerga onde pisa. A insatisfação, ao contrário, é uma prisão com grades invisíveis. Você começa querendo melhorar o que tem e termina esquecendo o quanto já caminhou. E é assim que o ciclo se repete. Quanto mais reclama, mais escuro fica o quarto. Marco Aurélio escrevia: quando acordar, lembre-se do privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, sentir e amar. Essa frase não é um poema. É um manual de sobrevivência para a alma. O simples ato de agradecer reorganiza o pensamento e traz de volta o controle sobre o seu estado interior. Por isso, antes desse vídeo terminar, agradeça silenciosamente por algo, por menor que pareça, por mais comum que seja. E se puder, repita antes de dormir, pela manhã e antes de qualquer pensamento. Porque a mente grata é como uma janela aberta. O ar volta a circular, a luz volta a entrar. A gratidão é um treino de presença. E quem treina o olhar para ver o que tem, conquista força para buscar o que deseja, sem desespero, sem comparação, sem medo. Escreva aqui nos comentários: eu escolho agradecer, porque a vida responde ao tom da sua consciência. E quando a sua vibra em gratidão, tudo o que está adormecido dentro de você começa pouco a pouco a florescer. Prática 6. Tenha coragem para não recuar. Coragem não é barulho, é decisão silenciosa. É o instante em que você sente o medo bater na porta e, em vez de abrir espaço para ele, dá mais um passo na direção certa. Não é sobre sentir-se invencível, é sobre não se trair quando a estrada aperta. O medo sempre tenta negociar o seu retorno, promete conforto, adia promessas, pinta o pior cenário. Coragem é enxergar essa barganha e permanecer no caminho, um passo a mais. É assim que pontes invisíveis vão surgindo sob os seus pés, pontes que só aparecem para quem continua andando. Os estoicos sabiam que a mente fabrica gigantes. Sêneca lembrava que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A cada resistência enfrentada, você ganha fibras internas que não se veem, mas te sustentam quando tudo balança. Marco Aurélio reforça: não deixe que o futuro te perturbe. Tu o encontrarás, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje te defendem do presente. Ou seja, você não precisa de garantias para prosseguir. Precisa da mesma lucidez que já te trouxe até aqui. Pense num alpinista à noite. A montanha é a mesma, mas a escuridão distorce. O que o mantém avançando não é a ausência de medo, é a fidelidade ao próximo apoio, uma pedra firme, depois outra e mais outra.
A vida funciona assim. Quando você sustenta o passo, o caminho se revela na medida da sua coragem. Para não retroceder, pratique 3 movimentos simples. Primeiro, nomeie o medo. Diga a verdade. Estou com medo de falhar, perder, ser julgado. O medo perde metade da força quando é iluminado. Depois, escolha o próximo passo. 5 minutos de ação valem mais que 5 horas de antecipação. Faça o mínimo que te mantenha em movimento. E terceiro, honre micropromessas. Termine o que começou hoje, ainda que pequeno. Cada promessa cumprida fortalece a confiança. Cada promessa quebrada ensina a recuar. Coragem é coerência. Continuar sendo quem você escolheu ser, mesmo quando o mundo te empurra de volta. E com o tempo, algo muda por dentro. O medo ainda fala, mas já não decide. Você olha para trás e percebe uma trilha de pequenos avanços que juntos viraram travessia. Escreva aqui nos comentários: hoje eu avanço, não recuo. Porque a vida não exige que você vença de uma vez. Exige que você permaneça, e quem permanece, chega. Prática 7. A dor fortalece. A dor é a professora que ninguém quer, mas todos precisam. Ela chega sem pedir licença, muda os planos, quebra o ritmo e nos força a olhar para dentro. Não há como fugir, e quanto mais você tenta evitar, mais ela se instala, silenciosa, nas frestas da mente. Sêneca dizia: é melhor vencer a dor do que enganá-la. E isso significa encará-la de frente, sem disfarces, sem fugas, sem anestesia emocional. Porque a dor ignorada não desaparece, apenas muda de forma. Vira irritação, apatia, medo. Mas quando enfrentada com lucidez, ela se transforma em sabedoria. A dor tem um propósito: revelar onde ainda não há estrutura. Ela mostra o ponto exato em que algo em nós precisa amadurecer. Não é punição, é lapidação. O sofrimento é o fogo que purifica o metal da alma. Os estoicos sabiam que não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar como atravessamos o que acontece. E esse como faz toda a diferença entre se perder e se fortalecer. Pense numa ferida. Se você a cobre rápido demais, ela infecciona. Mas se tem coragem de limpá-la, mesmo que arda, o corpo se cura. A alma é igual. Precisa de exposição à verdade, de contato com a realidade, de espaço para cicatrizar. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que impede o caminho torna-se o caminho. A dor não é o fim da estrada, é o trecho mais íngreme, aquele que te dá músculos internos que o conforto jamais daria. Você não precisa amar a dor, mas precisa respeitá-la. Porque é ela quem devolve proporção, quem te lembra do que é essencial. E quando você aceita esse papel, algo muda. O que antes era peso, vira aprendizado. O que antes era ferida, vira força. A dor é a travessia entre quem você era e quem está se tornando. E do outro lado dela, existe uma versão sua mais serena, mais lúcida e mais inteira. Respire e repita em silêncio: eu não fujo da dor, eu a atravesso. Porque quem tem coragem de sentir, tem coragem de crescer. E quem atravessa a dor com consciência, nunca volta ao mesmo. Volta mais forte, mais calmo e, finalmente, livre. Prática 8. Coloque sua mente em ordem e veja tudo com clareza. A desorganização é uma forma sutil de autossabotagem. Não é apenas bagunça de gavetas ou papéis. É confusão de pensamentos, excesso de ruídos, ideias inacabadas que pesam e te paralisam. E sem perceber, você começa a tropeçar no que o próprio caos criou. O estoicismo nos ensina que uma mente desordenada é um campo minado. Cada distração, um obstáculo, cada pensamento perdido, uma explosão em potencial. Quando o interior está em desordem, o exterior responde com o mesmo tumulto. Nada flui, nada se encaixa, nada prospera.
Pense quantas oportunidades você já perdeu por não estar preparado. Um projeto que não saiu do papel, uma conversa importante adiada, uma chance que passou despercebida porque sua atenção estava espalhada demais para notar. A vida oferece caminhos, mas é a clareza que permite reconhecê-los. Marco Aurélio escreveu: "A alma se pinta com a cor dos seus pensamentos. E se seus pensamentos vivem em desalinho, sua alma se confunde com o barulho." Mas quando você começa a organizá-los, algo mágico acontece. O mundo parece menos hostil, as decisões ficam mais simples, o tempo ganha forma. Organizar a mente não é tentar controlar tudo, é decidir o que merece espaço. É escolher pensamentos que constroem e não os que consomem. É limpar o terreno interno, porque onde há ordem, a energia flui. Reserve um momento do seu dia para se ouvir. Anote o que precisa sair da cabeça. Feche as abas mentais que não servem mais. Simplifique o que ficou complexo demais. Não há progresso possível quando a mente está cheia de ruído. Pense em sua mente como um templo. Cada pensamento que entra é uma oferenda, e você decide se leva flores ou lixo. O ambiente interno que você cria determina o tipo de vida que você vive. A clareza é uma forma de paz. E paz não é ausência de problemas, é espaço para enxergar as soluções. Por isso, toda vez que sentir o caos se aproximando, respire fundo e repita: "Quando me organizo por dentro, tudo flui por fora." Porque a confusão custa caro, rouba energia, foco e oportunidades. Mas a mente organizada é um farol. Ela ilumina o que importa e o resto simplesmente deixa de pesar. Prática 9. A força dos inícios. Toda mudança começa em um instante silencioso, o momento em que você decide fazer diferente. Pode parecer pequeno: acordar mais cedo, respirar antes de reagir, desligar o celular, agradecer em vez de reclamar. Mas é nesses gestos quase invisíveis que o destino começa a se reorganizar. A forma como você começa o dia define o tom da sua mente. E a forma como termina a noite molda o tipo de paz que te acompanha enquanto dorme. Os estoicos sabiam disso e tratavam os começos como rituais sagrados. Ao acordar, Marco Aurélio escrevia: "Quando despertar, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, sentir e amar." Ele não via o amanhecer como rotina, mas como renascimento. O início é uma chance de resetar a alma, de limpar os excessos, realinhar intenções e escolher quem você quer ser naquele novo ciclo que começa. Seja o ciclo de um dia, de um mês ou de uma vida inteira. Muitos perdem o poder dos começos porque despertam no automático. Acordam carregando o ontem, deitam já temendo o amanhã. Mas o começo verdadeiro exige presença, exige olhar para o agora com reverência, como quem segura algo frágil e sagrado nas mãos. Então, antes de mergulhar no ruído do mundo, respire. Sinta o peso leve da manhã, faça algo que te traga de volta ao eixo, leia uma frase, medite, organize o espaço ou apenas agradeça. Isso não é perda de tempo, é construção de tempo, porque o modo como você inicia o dia determina o que o dia fará com você. E quando a noite chegar, desacelere, feche as telas, feche o ruído e abra o silêncio. Revise o que viveu, aprenda com o que doeu, reconheça o que cresceu. O descanso é o ponto de partida do próximo início. Epicteto dizia: "Não é o que te acontece, mas como você reage que importa." E reagir bem começa antes de agir, começa na preparação, na clareza, na intenção com que você se coloca diante da vida. A magia dos inícios não é sobre o que você faz, mas como faz. Com atenção, com serenidade, com propósito, porque tudo que começa com consciência termina com significado. Escreva aqui nos comentários: "Hoje eu recomeço com alma."
porque todo dia é um novo início e toda vez que você desperta de verdade, o mundo desperta junto com você. Prática 10. Respeite o tempo da sua evolução. A autoconfiança não nasce de um dia para o outro. Ela é cultivada, regada, lapidada no tempo, como uma árvore que cresce em silêncio antes de aparecer à luz. Mas vivemos em uma era que nos convenceu de que tudo precisa ser imediato. O sucesso, a cura, a mudança. E é essa pressa que destrói o que você está tentando construir. Os estoicos chamavam a paciência de virtude do sábio, porque ela é o equilíbrio entre agir e confiar, entre fazer o que depende de você e aceitar o tempo natural das coisas. A autoconfiança é um processo, não um evento. Ela se forma passo a passo, conquista após conquista, erro após recomeço. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O desespero dá lugar à constância e a culpa dá lugar à compreensão. Marco Aurélio escrevia: o que cresce lentamente, enraiza-se profundamente. E é assim com você. As transformações mais verdadeiras são as que amadurecem em silêncio, fora dos holofotes, quando ninguém está vendo. A impaciência é a voz da comparação, aquela que diz que você está atrasado, que não é suficiente, que já devia ter chegado mais longe. Mas a paciência é a voz da sabedoria. Ela diz: continue, o ritmo certo é o seu. Pense em uma semente. Você não a força a florescer. Você prepara o solo, oferece luz, rega com cuidado e confia. O mesmo vale para a sua reconstrução interior. Não é falta de progresso o que sente, é apenas o tempo fazendo o seu trabalho. Ser paciente consigo mesmo não é desistir, é respeitar o processo. É saber que cada pequeno avanço é uma vitória e que as quedas também fazem parte do caminho. A pressa exige resultados, a paciência exige presença. Então, quando sentir que está demorando demais, lembre-se, o crescimento verdadeiro nunca é imediato, mas é permanente. A cada passo, mesmo invisível, você está se tornando alguém mais estável, mais consciente, mais inteiro. Escreva aqui nos comentários: eu confio no meu processo, porque quem aprende a ser paciente consigo mesmo deixa de lutar contra o tempo e começa, finalmente, a caminhar com ele. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.